Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Nós vamos ler, irmãos, até o versículo 48. A palavra do Senhor fala assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos abaixar nossas cabeças? Santo Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está a tua igreja. E eu peço, Senhor, que tudo que o Senhor planejou, preparou para a mensagem desta noite, que se cumpra, Senhor. Usa, meu Deus, a minha vida. Prepara os corações agora, Senhor, para receberem esta mensagem. Que tudo corra, Senhor, dentro da tua vontade. Eu me coloco, Senhor, à tua disposição, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o Senhor quer. E fala, Senhor, com o teu povo nesta noite. Assim como o Senhor já falou comigo hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Hoje eu vou caminhar sem pressa. Amém, irmãos? Amém? Porque eu creio que a unção que o Senhor derrama no altar, a unção que o Senhor dá aos ministros, a unção que o Senhor dá ao pregador, ela tem que ser passada para a igreja, amém? Não pode ser retido. Aleluias. Eu gostaria de começar, vamos deixar um pouquinho esse texto em suspenso, o texto que você leu em Lucas comigo. E eu gostaria de começar essa noite contando para vocês o testemunho de um missionário, o Erlon Stegen. Esse homem, ele foi missionário na África do Sul, e durante essa semana eu estava procurando testemunhos, eu estava querendo me informar, e aí eu encontrei o testemunho desse homem. Ele foi missionário
na África do Sul, no século passado, no século XX, mais ou menos na década de 60, ele estava lá na África do Sul. E esse missionário, a maneira como o Senhor trabalhou na vida dele, ele foi um dos responsáveis por trazer o avivamento naquele país. O avivamento na África do Sul começou no ano de 66, um ano antes de eu nascer. Já estava lá, acontecendo o avivamento lá, né? E a gente precisa aprender, não é? Com as experiências dos nossos irmãos. Eu não posso simplesmente desprezar o que já aconteceu, a maneira como o Senhor já trabalhou através de pessoas. Nós precisamos prestar atenção nas experiências que os nossos irmãos já tiveram, né? Porque muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, eles se tornam referenciais no seu tempo. Amém? Talvez você não entenda muito bem isso. Quando a gente percebe ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da igreja do Senhor, Deus foi levantando ao longo dos anos pessoas que se tornaram exemplos para os outros. Amém? O Senhor Jesus foi o exemplo para muitas pessoas. Depois dele, os apóstolos e os pais da igreja e outros homens e mulheres de Deus, eles se tornavam a boca de Deus, eles se tornavam o exemplo para serem imitados na sua época. Aí a gente começa já a pensar em vários nomes, né, que marcaram a época em que viveram. Amém? E até hoje, muitas vezes nós usamos exemplos de pessoas que viveram, sei lá, há 100, 200, 500, 2000 anos atrás. Até hoje a gente fala dessas pessoas. Por quê? Porque eles foram referenciais na sua época e continuam sendo referenciais no cristianismo até hoje. Amém? O Erlon foi um referencial de um missionário na sua época e até hoje. Quando se fala em missões na África do Sul, pensam nessa pessoa, citam essa pessoa. Entendem, irmãos, isso que eu estou falando? Amém? O problema é que hoje em dia nós passamos aí pelo menos uns 20 ou 30 anos sem muitos referenciais de pessoas no meio cristão. Isso foi muito triste. Alguns despontaram, algumas pessoas despontaram no meio evangélico, no meio cristão, mas infelizmente seguidos de muitos escândalos. E a gente pode apontar várias pessoas que se tornaram escândalos. Quando se punha uma grande expectativa em cima de uma pessoa, dali a pouco vinha um escândalo atrás dela. Né? Mais ou menos próximo da época do Natal, um pouco antes talvez, faleceu aquele missionário, que também foi missionário na África, aquele alemão. Eu não sei falar o nome dele, que é alemão, né? Mas ele foi considerado também como um dos maiores missionários, e ele faleceu com uma idade muito, muito avançada. Amém? Mas poucas pessoas atualmente nós podemos considerar como um referencial, infelizmente, irmãos, né? Por quê? Porque esses que são referenciais, eles nos mostram como viver a fé nos nossos dias. Amém? Se tornam
às vezes você ouve essa palavra, né, se torna um ícone, se torna uma pessoa destacada em que você pode olhar para ela e falar assim, ali vai uma pessoa que está influenciando o mundo, influenciando os evangélicos. São poucos hoje em dia que são pessoas realmente idôneas, que você pode falar, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Certo? Amém? Pois é. Nós precisamos, irmãos, desses referenciais. Nós, como igreja, nós precisamos desses referenciais. Deus sempre levantou essas pessoas no meio da igreja, para serem observadas e para serem imitadas. Paulo falou que as pessoas poderiam imitá-lo. Amém? Paulo falou. Né? Pessoas que tenham uma fé viva e que eles sejam pessoas que vivam, de fato, o que pregam e o que creem, a fé deles. Amém? Amém. Então, essa pessoa, o Erlon, ele foi uma dessas pessoas. E eu gostaria de contar para vocês só o início do testemunho dele. Eu prometo que eu não vou me estender, tá bom? Mas eu gostaria que você viajasse comigo, né, na história. Não é o testemunho todo, não, porque o testemunho dele tem 56 páginas, tá? Então, não vou ler tudo isso para vocês, não, senão vocês vão dormir. Mas eu vou contar só o comecinho. Do que trata esse comecinho? De como era a vida dele antes de Cristo e o que aconteceu, a conversão dele. Amém? Tá bom? Então vamos ver. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu não quis obedecer. Era algo difícil para mim, porque eu tinha outros ideais. E vai percebendo aí, meu irmão, minha irmã, se você se identifica com o que ele conta. Tá ok? Eu não conseguia entender alguns rapazes da minha idade e acredito que eles também não podiam me entender. Quando eles saíam para namorar, eu dizia, não consigo entendê-los, prefiro ganhar dinheiro. Assim eles saíam, visitavam garotas e eu me ocupava em ganhar dinheiro. Dinheiro valia mais que garotas para mim. Eu dizia, primeiro vou ganhar dinheiro e o resto virá depois. Havia um pregador excelente em nossa igreja. Ele pregava melhor que todos os outros pregadores que eu conhecia. Naquela época, eu e meus irmãos costumávamos levar nossos chicletes e bombons para a igreja. E quando o pastor começava a pregar, nós caíamos no sono ou chupávamos nossas balas. Mas quando este pregador veio, nós não sentíamos vontade de dormir. Ele pregava muito bem e seus sermões eram muito interessantes. E devo dizer, muito breves. E era isso que nós gostávamos. Por exemplo, na época da Páscoa, quando havia as competições em Pietermaritzburg, é o nome da cidade lá, nós íamos ter com ele e lhe pedíamos, nós gostaríamos de ir a Pietermaritzburg para as corridas. Será que o Senhor não podia pregar um sermão bem curto? E ele então pregava por 10 a 15 minutos e nós dizíamos, este é o tipo de pregador que gostamos. 10 minutos de pregação. Amém? Aquele pastor sul-africano, todavia, era infeliz, apesar de ser um homem brilhante. No seminário na Europa, onde estudou, fora o primeiro a conseguir resultados tais como nenhum outro havia conseguido antes. Foi o primeiro e talvez também o último. Um homem brilhante, porém sem paz no seu coração. Jesus estava na sua mente, mas não ocupava o seu coração. Ele imaginou que, tornando-se um pregador, estudando e conhecendo o grego, o hebraico e o latim, e tendo muitos conhecimentos, ficaria satisfeito. E este problema seria resolvido. Desta forma, foi para a Europa,
com o propósito de estudar. Estudou muito tempo. Depois, descobriu que, apesar de tudo, não tinha paz. Então pensou em voltar para a África, tornar-se um missionário e pregar o Evangelho. Seus professores não podiam entender esse desejo. Você vai voltar para a África? A África não precisa de um homem assim. Você deve ficar na Europa. Vai desperdiçar seus talentos se for para a África. O que vai fazer lá? Ele então respondeu que tinha muitas bananas na África do Sul e que vinha tentar aprumá-las, porque as bananas são curvas e não se endireitam, né? Aí diziam seus professores, é um caso perdido. Assim, ele voltou para a África do Sul e começou a pregar o Evangelho. Mas quando descobriu que isto não o satisfazia, então pensou, devo me esforçar mais no meu trabalho. Começou a pregar e a trabalhar muitíssimo, como poucos pastores trabalham. Consequentemente, as autoridades da igreja disseram, ele é bom demais para ser um missionário entre os negros. Ele precisa de uma igreja de brancos. Foi assim que ele se tornou nosso pastor. Aquele homem trabalhava tanto que seu corpo não podia mais aguentar. Por fim, foi ao médico. Este médico era judeu, descrente. Quando o pastor apareceu em seu consultório, disse-lhe, é estranho que vocês, cristãos, sejam pessoas tão nervosas. O que eu noto entre vocês é que parecem ter medo da morte. Se pudessem, fugiriam dela. Não entendo. Sou judeu e não creio que Jesus é o Messias. Mas vejo que vocês, cristãos, temem a morte. Pois mesmo antes de haver algo errado em vossos corpos, correm para o médico buscando ajuda, com medo de morrer. Esse pregador voltou para casa, envergonhado do que o médico judeu lhe falara. E disse à sua esposa, o médico disse que eu devia parar de pregar por algum tempo, dar uma pausa completa, ter repouso. De outra forma, terei uma crise nervosa. E continuou, mesmo que eu tenha que percorrer o mundo todo, acredito que deve haver uma pessoa que me possa ajudar. Ele ouviu falar de um evangelista. Está acabando, viu, irmãos? Ele ouviu falar de um evangelista. Na verdade, ele o desprezava, mas, devido à sua grande necessidade, estava disposto a ir mesmo até aquele homem, de quem ouvira falar muita coisa ruim. E assim, partiu e o encontrou em Pretória. Quando conversou com ele sobre teologia, ficou desapontado. Percebeu que ele não conhecia grego muito bem e que o seu hebraico era pior ainda. Imagina eu, né, gente? Não sei falar grego nem hebraico. E pensou, o que tem este homem para me dizer? Ele não tem qualquer preparação e eu sou um teólogo, um dos mais eruditos. Esse homem não pode me ajudar. Mas aquele homem, tão simples, podia orar. E disse, vamos nos ajoelhar e orar. E orou. Ó Senhor Jesus, peço que permitas que a tua luz irrompa. Nosso pastor nos disse que quando eles estavam ajoelhados, a luz irrompeu. E pela primeira vez em sua vida, ele abriu seu coração para o Senhor Jesus e pediu que ele entrasse. Assim, aquele milagre aconteceu em sua vida. Ele voltou e a sua pregação era diferente. Sua vida era diferente. E Deus começou a trabalhar em nossos corações também. Lembro-me que um dia, quando na igreja, eu estava começando a ficar consciente de alguns pecados em minha vida. Éramos 5 irmãos. Nossos pais nos forçavam a ir à igreja. E eu dizia, quando crescer, jogarei tudo isso fora. Mas Deus, em sua graça,
entrou em minha vida antes que eu crescesse. Eu me conscientizei que precisava de Jesus porque íamos à igreja. Mas antes mesmo de chegarmos em casa, já havíamos discutido no caminho. Eu sabia que havia pecado, pois havia discutido com meus irmãos. Meus pais diziam algo e eu não obedecia, dizendo o que queria e pensava. Logo depois, eu estava consciente de que havia pecado. Chorava e pranteava e dizia: ó Deus, eu estive na igreja e prometi que viveria para ti antes de chegar em casa. E antes de chegar em casa, nós discutimos no caminho. Orava de manhã e de noite e nada mudava. Então me conscientizei de que o Senhor Jesus precisava me salvar do hábito de discutir. Que eu precisava que o Senhor Jesus me salvasse da desobediência com relação a meus pais, pois sabia que uma pessoa que discute e desobedece a seus pais vai para o inferno. Não há outro caminho, não há pecados pequenos nem grandes. O Senhor Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com algo em seu coração já pecou com aquela mulher. E mesmo sem tocá-la, só pelo olhar dela, relancear os olhos nela. O Senhor Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo, se alguém odiar seu irmão e se torna assassino. Então, se você começa a imaginar isso em seu coração, você já assassinou. É assim que Jesus irá julgar o mundo um dia, e a nós também. Eu estava consciente de que era um pecador condenado e perdido. Apesar de orar e ir à igreja, havia pecados em minha vida. E Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Não importa se é a alma de um homem branco, negro, indiano ou o que for. Quando o pecado entra naquela pessoa, sua alma morre. Se não é assim, então Deus falou a verdade. Então Deus não falou a verdade. E a não ser que aquela pessoa seja salva daqueles pecados e arrependa-se deles, está perdida. Amém? Pois é, o que nós percebemos? Este rapaz, ele tinha uma vida religiosa, certo? Ele tinha uma vida religiosa. Ele tinha consciência do pecado, mas ele não tinha arrependimento. Ele não se arrependia. Ele sabia que ele era um pecador, ele começou a ter consciência do que ele era, mas ele não chegava ao arrependimento. E como resolver isso? Né? Como resolver esse problema? A pessoa tem consciência do pecado, mas ela não consegue chegar ao arrependimento. Olha só, a gente tem aqui o exemplo do pastor, desse homem que foi pastor na vida desse rapaz. Aquele homem se preparou, aquele homem buscou toda a instrução que ele tinha acesso, ele estudou muito, ele estudou as línguas que eram base, né, a base ali que as escrituras foram escritas. Ele conhecia o hebraico, ele conhecia o grego, ele conhecia latim, ele tinha muito conhecimento, mas não foi o conhecimento disso tudo. Ele conhecia a Bíblia, mas não foi esse conhecimento que o levou a alcançar a salvação. Então, nós estamos vendo que também o Erlon, acho que é Erlon que pronuncia, ele também não foi só pela prática da vida religiosa, ele era assíduo na igreja, os seus pais forçavam ele a participar, a ir nos cultos, mas mesmo assim, ele também não alcançou a salvação. Por quê, irmãos? Porque nós vemos que não são somente palavras
pronunciadas, né? Que saem só dos lábios, né? Não é só a pessoa que pensa assim durante um culto, que naquele momento, eu levantei a minha mão naquele dia e eu proferi uma oração, e aquelas palavras se tornaram mágicas e eu fui salvo. Será que é assim? Será que a salvação vem só pelo pronunciar algumas palavras? Seguir a oração de um pastor, seja o pastor Maurício, seja a pastora Cris, ou o pastor que for. Será que é só seguir copiar aquelas palavras que o pastor está ali, que o evangelista está ali falando, te chamando, só por você repetir aquelas palavras? São palavras mágicas que te dão a salvação? Pois é, mas nós vemos aqui nesse texto que houve um momento que ele usou o seguinte termo: a luz irrompeu. A luz brilhou sobre a vida daquele pastor. Houve um momento que a luz brilhou sobre a vida desse rapaz também, que depois se tornou missionário, né? Nós não podemos nos enganar. Presta atenção nisso. Nós não podemos nos enganar. Não dorme não encosta a cabeça. Acorda aí a pessoa, né? Olha, não acorda. Presta atenção no que eu estou falando. Sabe por quê, gente? Porque a gente não pode achar que é por frequentar uma igreja que você é salvo. A gente não pode achar que é por ter se batizado nas águas que você é salvo. Presta atenção. Você não pode achar que nem mesmo as suas boas obras vão te salvar. Deus, puxa vida, eu faço tanta coisa boa, eu ajudo tanto as pessoas, eu não faço mal para ninguém, mas isso não vai te salvar. Não é pelas boas obras, nem pela minha boa intenção. Eu posso ter ótimas intenções com relação às pessoas, com relação à igreja, com relação a tudo que diz respeito à minha vida, mas não é isso que vai me salvar. Cuidado, cuidado. Não é também pela minha vontade que eu vou me salvar. Simplesmente eu não acordo um dia e penso assim: eu vou ser salvo hoje. Pronto, estou salvo. É assim, pela minha vontade? Não, hoje eu vou me perder. E aí eu me perco. Aí na semana seguinte, hoje eu vou me salvar. E aí eu me salvo. É pela minha vontade que eu sou salvo? Não. Eu não posso fazer nada pelo meu esforço, pela minha própria capacidade para ser salvo. Não adianta. Por mais justo que você se considere, por melhor que você seja, você não é capaz de alcançar sozinho a salvação. Isso é o que a Bíblia nos fala. Talvez você ainda pense: mas e se eu for uma boa pessoa? Não é suficiente. E se eu fizer boas obras para os outros? Não é suficiente para comprar a sua salvação. Amém? Aí a pergunta agora vem a seguinte: esse rapaz, o Erlon, ele frequentava a igreja. Esse rapaz, ele ia nos cultos. Ele era conhecido naquele ambiente. Ele tinha os pais que possivelmente eram pessoas ativas na igreja. Ele tinha uma família grande, eram 5 irmãos, todos frequentando a igreja. A gente tem que combinar que uma família com 5 filhos, ela não passa desapercebida na igreja, certo? Né? Certo? 5 filhos.
Então, ela não era uma família desapercebida na igreja. Quando eles chegavam, todo mundo sabia que eles tinham chegado, né? Mas a gente precisa entender que, apesar disso tudo, né, de toda essa atividade, de todo esse envolvimento que eles tinham na igreja, mas esse rapaz, ele começou a perceber que ele não tinha alcançado a coisa mais importante e fundamental, que era a salvação. Certo? Por quê? Porque ele começou a se questionar: será que eu sou salvo? Será? Eu cresci aqui na igreja? Eu vim para a igreja? Eu estou frequentando a igreja? Eu tenho obedecido o que o pastor fala? Eu até me batizei? Eu já participei de vários ministérios? Eu já participei do ministério de louvor? Eu já participei do ministério infantil? Eu já participei do ministério da recepção? Já participei de várias coisas? Mas será que eu sou salvo mesmo? Como eu posso saber se eu sou salvo? Será que os meus pecados já foram perdoados? Será que eu já me arrependi dos meus pecados? Será? Essa pergunta volta para vocês nessa noite. Todas essas perguntas voltam para vocês nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós percebemos que as coisas não andam certas na nossa vida. Sabe? Algo ainda não está correto. Algo de verdade, quando a gente começa a perceber no fundo do nosso coração, quando você se deixa ser sincero e honesto consigo mesmo, você começa a perceber que, puxa, eu acho que ainda tem alguma coisa que não está certa. Por quê? Porque eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu até leio a Bíblia, mas eu não consigo encontrar fé em mim. Mas eu não tenho prazer em Deus. Alguma coisa não está certa. Se eu começo a pensar assim, eu não ligo se eu estou pecando ou não. Sabe, tanto faz. Na verdade, eu não gosto muito de me fechar no quarto, de orar, de ler a Bíblia. Parece que é uma perda de tempo. Parece que os meus pensamentos, as minhas atitudes nunca combinam muito bem com o que a Bíblia diz. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Se deixa ser sincero. Se deixe ser exposto a isso nessa noite. Enfim, se a pessoa começa a perceber que lá no íntimo, no fundo, tem alguma coisa ainda errada na vida dela. Por quê? Porque a pessoa que ela nasce de novo, a pessoa que ela tem um encontro com Cristo, ela pode ainda fazer algumas coisas erradas, mas quando ela percebe que aquilo é errado, quando ela se confronta que aquilo é errado, quando ela aprende na Bíblia que aquilo é errado e é chamado de pecado, ela pensa: meu Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero praticar. Porque se eu pratico um pecado, eu estou ferindo o meu Senhor, o amor da minha vida. A pessoa que tem esse encontro com Cristo, ela começa a ter prazer de estar na presença de Deus. Ela começa a ter prazer, alegria, desejo de orar,
de buscar o Senhor, de ler a palavra de Deus, de vir à igreja, de estudar a Bíblia. Ela começa a abrir mão de coisas que antes para ela eram importantes, eram valorizadas, e dali a pouco essas coisas não têm mais tanto valor assim, não tem mais tanta importância, porque estar na presença de Deus ou abrir mão por causa dele é muito melhor. Mas a pessoa, presta atenção, hoje é um dia de você se confrontar. Mas a pessoa que sempre mostra uma resistência para orar, uma resistência de abrir mão de alguma coisa, de algum pecado, uma resistência para ler a Bíblia, uma resistência para vir no culto, ou reunião de jovens, ou vigília de oração, ou estudo bíblico. Ah, não, dormir é melhor. Eu não quero vir domingo de manhã. Dormir é melhor. Presta atenção, cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã. Porque alguma coisa errada existe aí. Mas sabe o que hoje em dia se fala? É crente carnal. E a gente assume isso. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu sou um crente carnal. Ah, eu não gosto muito, sabe, de vir em reunião de oração porque, sei lá, fica aquele povo todo lá orando, falando. Eu fico até atordoado e, meu Deus, se começa a falar em línguas, então pior ainda. Eu não entendo nada que eles estão falando. E, eu prefiro ficar em casa. Eu sou carnal mesmo. Cuidado. Vamos aprender uma coisa hoje. Existe uma grande diferença entre o carnal só e o crente carnal. O crente carnal, que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, tá? Sou melhor que ninguém. Somos. O crente carnal, quando ele é confrontado com o pecado, ele fala: misericórdia, eu vou mudar. Eu não aceito isso daqui, não. Tudo bem, eu erro, eu ainda dou minhas escorregadas, mas quando ele é confrontado com o pecado, ele muda. Ele toma uma postura, ele muda. Mas o que é só carnal, nem crente tem essa postura que eu estou falando para vocês. Ah, não vou lá não. Ah, também não gosto muito do fulano. Não bato assim com... Acho que o nosso santo não bate. Ainda usa esse termo, né? Mas que... Sim. Cuidado, irmãos. Porque talvez você seja só carnal, nem crente é. Por isso que você fica encontrando tantos entraves para praticar a vida cristã. Talvez você ainda não tenha tido a consciência de que você precisa, na verdade, ter um encontro com Cristo. Amém? Talvez você ainda não tenha se convertido. É triste falar isso, mas é verdade. Talvez essa luz ainda não irrompeu na sua vida. Cristo ainda não tenha brilhado na sua vida. Só Jesus salva. Amém? Não é a minha vida religiosa que vai salvar. Não são as minhas opiniões que vão me salvar. Ah, eu leio a Bíblia, mas eu não concordo com muita coisa que tem lá. Não é a sua opinião que vai te salvar. Jesus é quem salva. Amém? O Senhor Jesus, Ele estava vivo naquele jantar, na casa do fariseu Simão, e Ele ainda está vivo hoje. Amém?
que nós percebemos? Aquela mulher, quando o Senhor Jesus estava assentado, e naquela época as mesas eram mais baixas do que a gente tem hoje em dia na nossa casa, e os bancos também eram mais baixos. Então, falava assim, ele se reclinava à mesa, porque a pessoa ficava meio debruçada assim sobre a mesa. E quando ela se debruçava, o pé dela ficava para trás. Imagina você sentado num banco baixinho, o seu pé vai ficar encostado no chão, né? Então Jesus estava assim, e aquela mulher veio por trás dele. Nós lemos ali em Atos 7, em Lucas 7, né? A mulher veio por trás dele, aquela mulher que era pecadora. Ela veio por trás, né? E por que ela foi naquele lugar? Por que ela chegou ali e se colocou atrás do Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque ela se deu conta de quem ela era. Ela se deu conta de que ela era uma pecadora. Sabe o que aconteceu? Ela não deu conta dos seus pecados. Aqui em Minas a gente fala assim, eu não estou dando conta de um negócio. Não é assim? Não estou dando conta desse meu serviço hoje. Estou dando conta do meu patrão. Não é? Você me fala assim? Né? Então ela não estava mais dando conta dos pecados dela. O que significa isso? Que ela não conseguia, ela percebeu que ela não conseguia vencer os seus pecados sozinha. Então ela falou assim, eu não estou dando conta mais da minha vida, eu não estou me aguentando mais. Sou pecadora. Eu não consigo resolver isso. Quer dizer, ela percebeu que ela estava perdida. Ela percebeu que ela não tinha solução. Ela percebeu que ela não tinha futuro. Que se ela morresse, ela ia para o inferno. E você, se você morrer hoje, para onde você vai? Você sabe? Você tem certeza para onde você vai? Se você morrer agora, que nem Ananias que caiu duro. Você tem certeza para onde você vai se você morrer hoje, nesse instante? Pois é, essa mulher percebeu que ela não tinha futuro. Que se ela morresse, ela estava perdida. E ela percebeu que, portanto, ela estava suja pelos pecados dela. Que ela era indigna. Ela não se satisfazia com a justiça própria. Mesmo que ela decidisse, de hoje em diante, eu vou parar de pecar. Eu vou me tornar uma pessoa correta. Eu não vou falar mais mal de ninguém. A partir de hoje, eu não vou roubar mais de ninguém. A partir de hoje, eu não vou fazer fofoca mais de ninguém. Quando chega o começo do ano, a gente faz um monte de promessas, né? Eu vou emagrecer, eu vou na academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ninguém tem coragem de falar, eu não vou pecar mais. Porque é parte da nossa natureza. Pois é, essa mulher percebeu que as atitudes religiosas, elas não trazem paz. Assim como aquele pastor percebeu que por mais que ele estudasse, o estudo dele não ia trazer paz, a paz que ele precisava. E não queria mais viver de aparência. Mas quando ela ouviu que o Senhor Jesus estava ali por perto, vivo, acessível, ali pertinho de onde ela estava, o que ela fez? Ela rompeu barreiras. Amém? Ela entrou numa casa e num jantar que ela não havia sido convidada. Ela rompeu. Ela rompeu preconceitos, ela rompeu barreira social,
ela rompeu barreiras internas, ela rompeu medos, medo da exposição, medo da condenação das pessoas, medo dos julgamentos, tudo isso ela rompeu. Por quê? Sabe por quê? Você tem ideia do porquê? Por que essa mulher rompeu tudo isso? Por quê, irmãos? Porque a salvação é mais importante do que tudo isso. A salvação é mais importante do que a sua posição social. A salvação é mais importante do que a tua imagem. A salvação é mais importante do que os seus bens. A salvação é mais importante do que os seus medos. A salvação é muito mais importante. Amém? E ela entendeu e ela encontrou o Salvador dela. O maior tesouro dela. Ela encontrou. Amém? Então, naquele momento, para aquela mulher, podia a sala estar cheia de outras pessoas. Para ela, era ela e o Senhor, o Salvador dela. Naquele momento, ela só enxergava o Salvador dela. Amém? Ela viu o seu Senhor, ela se reclinou, né? Ela se abaixou ali, né? Porque ela não se achou digna de chegar e abraçar o Senhor. Ela pensou, eu vou nos pés dele. Ela se colocou por trás e nos pés dele. E ela chorava porque ela entendeu que ela era uma pecadora. Cada lágrima que ela derramava ali, ela estava entendendo que ela era uma pecadora. Amém? Ela só via a solução nele. Ela nem conseguia falar nada, ela só chorava. Ela não estava ali se justificando, ela não estava ali se desculpando pelas falhas, pelos erros dela. Ela não estava fazendo isso. Ela estava reconhecendo o que ela era, a condição dela. Ela estava ali concordando que ela era pecadora, que ela não conseguia sozinha, que ela precisava de um Salvador. Ela enxugou os pés com os seus cabelos, ela beijou os pés, ela ungiu com o perfume caro, e ela reconheceu a autoridade do Senhor ali. Ela reconheceu que Ele, Jesus, era o único que poderia salvá-la daquela condição de perdição eterna. E ela entregou para Ele o que ela tinha de mais caro. Era o perfume? Não, não era o perfume. Era o coração dela, era a vida dela. Amém? E nesse momento, a luz irrompeu sobre a vida daquela mulher. Amém? Naquele momento, aquela mulher fez com que Jesus se tornasse o Senhor dela, o Salvador dela, a solução da vida dela. Amém? Todos nós somos devedores a Ele. Todos nós. Todos nós estamos dentro dessa parábola que o Senhor Jesus falou depois para o fariseu. Todos nós somos devedores, porque todos nós somos pecadores. Amém? Agora, a pergunta hoje é: será que você já chorou aos pés do Senhor Jesus? Será que você já chegou até Ele como esta mulher, reconhecendo que você é pecador e chorando pelos seus pecados? Falando: Senhor, tudo que eu fiz até hoje, todas as minhas atitudes e todas as minhas tentativas não resolveram. Será que você já chegou até os pés do Senhor Jesus?
abrindo o seu coração dessa maneira? Pois é, houve o perdão da dívida daquela mulher. E a sua dívida para com Deus? E a sua dívida? Vamos fechar os nossos olhos? Abaixa a sua cabeça. Sabe, que agora seja o momento, como o momento que aquela mulher chegou até os pés do Senhor. E eu quero hoje dar para você a oportunidade de você se colocar no lugar daquela mulher pecadora, pecador. E você tem aqui a oportunidade de falar: é verdade, Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Até hoje, eu não me reconheci como isso. Até hoje, eu não me reconheci dessa maneira. Até hoje, Deus, eu não reconheci que, de fato, eu tenho uma dívida contigo. Eu tentei pelos meus caminhos. Eu tentei ser um bom religioso. Eu tentei seguir o que os meus pais me ensinaram. Minha mãe, o meu pai. Mas a verdade, Deus, é que até hoje eu não encontrei, não tive esse encontro com o Senhor. Eu já fiz muitas coisas. Eu já frequentei a igreja. Eu já me batizei nas águas. Mas, na verdade, eu não tive ainda esse encontro contigo. E eu quero hoje, aos teus pés, chorar diante de ti pela minha condição. Eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. E eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero dizer: Senhor, sozinho, sozinha, não dá mais. Eu não consigo mais. Eu preciso do Senhor. Eu te coloco como Senhor da minha vida. Eu reconheço que eu sou errado, que eu sou errada. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço, Deus. Eu reconheço. Eu reconheço o que o Senhor fez por mim na cruz. Foi para mim. Foi para mim. Aquela morte na cruz. Hoje eu reconheço que foi para mim. Eu reconheço. Eu sei que o teu sangue derramado na cruz foi para pagar os nossos pecados. Eu sei disso, Deus. Porque a tua palavra ensina e eu já aprendi na Bíblia. Mas hoje eu faço com que isso seja para mim. Aquele sangue derramado na cruz pagou os meus pecados. Era eu que merecia estar lá. Mas o Senhor morreu na cruz por mim. E eu me arrependo de todos eles. Toma conta agora, Senhor. Toma a direção da minha vida. Eu não quero mais, Senhor, brincar, fazer de conta que eu sou crente. Eu não quero mais ter aparência de crente só. Eu quero me tornar um crente sincero, um cristão. Eu quero hoje, no dia 5 de janeiro, me tornar filho ou filha de Deus. Hoje, Senhor, é a data do meu novo nascimento. Eu nasço na sua família, Senhor, porque o Senhor me dá essa promessa. Muda a minha vida, Senhor. Transforma o meu coração. Transforma, Senhor. Eu preciso da tua transformação, meu Deus.
Não dá, Senhor, para continuar vivendo desse jeito. Transforme o meu coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém.